Fala, investidores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor e hoje falando sobre o TORD 11. Sim, esse aqui que tem dado o que falar. O pessoal é um dos mais comentados, né? O pessoal tem vendido na baixa e comprado na alta e você vai parar de fazer isso hoje de uma vez por todas. Esse vídeo é um dos mais importantes falando sobre o TORD 11. Vamos ler o relatório gerencial com calma. Vou estar te explicando aí para quem quer, né, investir nessa tese, vou estar mostrando o porquê se você quer investir e também se você não aguenta ver as flutuações do mercado e se também não gostar dos aspectos negativos que eu também vou mostrar nesse vídeo, talvez você queira vender. Isso aí você que tem que decidir, tá? Já peço aquele like, peço também que você compartilhe esse vídeo. Comente aqui se você tem o TORD 11, já pode comentar se você gosta ou não da gestora e também desse fundo. E também peço que ative o sininho e se inscreva no canal. Tá bom? Então, nós temos aquele objetivo de 500 inscritos. Estamos com vocês aí junto alcançando, tá bom? TORD 11 tá aqui, já deu uma replicada para cima, 9 alguma coisinha. Tem uma liquidez diária muito boa, 96. Último rendimento, esses 8 centavos aqui, que esse aqui o fato de ser 8 centavos foi que deu uma derretida bonita, porque já tem 2 meses que ele paga só esses 8 centavinhos. Só entre aspas, porque isso está representando um dividend yield de 0,82, que não é um dividend yield ruim. Coloca na calculadora científica aí, se você colocar 0,82 ao longo de 10, 20 anos, se isso não faz um lucro recorrente aí, isso não faz um impacto muito positivo, monstruoso na sua carteira. O patrimônio dele se aproximando a R$500 milhão, tá? Então não é tão pequeno assim. O valor patrimonial é muito acima, né, do valor de mercado. Isso representa o PVP de 0,72, já está negativo quase 5% no último mês. Então, assim, mesmo com esse desconto e com esse dividend yield, você que entende esse fundo sabe que esse dividend yield ele é baixo sim, pelo risco, pelo que as pessoas estavam comprando esse fundo. Então não é um dividend yield daqueles fundos que você comprou já sabendo que ia ser isso. Então a expectativa era de mais de 1%. Então quando o mercado ele não gosta, né, do dividend yield, mesmo que ele seja bom, mas que não está bem abaixo da sua expectativa, ele derruba o preço. Você vai entender aqui e vai analisar, depende da sua opinião, se essa queda absurda ela é desenfreada, desmedida ou realmente está no preço. Então, pela sua cotação, o valor de cotação que você vê, o movimento, eu gosto muito de fazer isso, então ele manteve aqui nos R$10, depois subiu bastante, sempre dessa, tipo uma curva, né? Uma curvatura, e depois ele sobe bastante, isso aconteceu algumas vezes, ó. Se você fosse ver aqui, ó, queda, aqui não foi muito bem uma curvatura, mas ele replicou para cima e aqui da mesma situação, uma curvatura para baixo e depois também o seu novo pico. Agora ele está fazendo, na minha opinião, esse mesmo retrato aqui, ó, de uma queda acentuada e que depois ele vai subir. Então ele já começou essa queda acentuada. Se você for ver aqui, se aqui fosse um suporte, agora virou resistência, então sim, o movimento é de queda abaixo até dos R$9, na minha opinião. Vai depender muito dos próximos rendimentos. A taxa de administração dele é salgadíssima. 1,50 de taxa de administração e 20% do QCD-CDI. Não é difícil exceder o CDI nos fundos imobiliários. O fundo imobiliário é renda variável, tá? E o CDI é renda fixa. Logo, você vai exceder o CDI, provavelmente. Tá bom? Então, já está pagando esses 20%, o que impacta, junto com essa taxa de administração de 1,50, você impacta em cheio nos dividendos. Mas o que eu quero saber não é... Eu quero saber do dividend yield, tá? Que é o que me interessa. Vamos ler o relatório, você vai entender. Depois eu vou voltar nessa parte aí de dividendos e de taxa de administração. 12 meses aqui já está com 13%. É um rendimento ok, tá? 13% não é ruim, mas você tem alguns fundos de recebíveis imobiliários pagando até mais do que isso. E alguns de tijolos
pagando em torno de 10 a 11%, ou seja, com risco menor na teoria atrelado. E você está pagando quase o mesmo prêmio de risco disso. Por isso que a cotação tem sido derrubada. Mas vamos prosseguir, tá bom? Aqui eu gosto de falar desse retrato aqui, é muito interessante. Você vê que ele tem quedas e subidas, mas numa linha aqui geral, a não ser essas assimetrias aqui, ó, aqui é uma assimetria, aqui é uma simetria, no caso, para cima e aqui para baixo. Mas ele mantém, né, teve esses picos aqui, né, 2 picos, mas no geral ele mantém de 0,9 mais ou menos, que é essa faixa aqui, ó, essa linha aqui mais ou menos. Então ficou um pouquinho torto, mas é para cá que para baixo, né? Então essa linha aqui corresponde a 0,9. Então você tem que saber que você está investido no fundo que vai te pagar em torno de 0,9 no curto prazo. Aí você tem que saber, é isso que você quer? Só que a gente vai ver no relatório que ele tem projeções de pagar mais de 1% ao mês de dividend yield nos próximos médio, né? Médio e longo prazo, tá? A gente vai ver isso no relatório. Aí você tem que ver se vale o prêmio de risco. Isso aí cada um, depende da sua carteira. Aqui você tem uma situação bem positiva, que ele mantinha o valor patrimonial nas faixas dos R$10, deu uma subida bacana. Essa subida já deu uma arrefecida, porque foi principalmente por causa do fundo Serra Verde, e as expectativas aqui é que no próximo relatório ainda caia mais. E é por isso que o mercado está batendo a sua cotação. Tá? Vamos agora o relatório gerencial. Tá? É o relatório gerencial de outubro ainda. Eu queria ter pego o de novembro, mas não dá para ficar esperando. Eu tenho que falar sobre esse fundo. Tem caído muito. E já é uma coisa, um aspecto negativo da gestora, que ela demora muito para lançar o relatório gerencial. Ou seja, são quase 2 meses de espera. Você tem o relatório de outubro, para o relatório de novembro sair, já vai estar praticamente em janeiro. E isso prejudica o investidor, no meu entendimento, tá? Então vamos lá. Eu tento ser o mais imparcial possível. Vocês estão vendo, por mais que eu tenha esse fundo em carteira, eu tenho que mostrar os prós e contras para você tomar suas próprias decisões. Não adianta que eu ficar dando diquinha. Então vamos lá. Ele pagou 8 centavos, tá bom? Tem uma liquidez média muito boa de quase 2 milhões por dia. Então teve um aumento. O número de cotistas também aumentou, ou seja, você teve um aumento de cotista e um aumento de liquidez média diária. E aqui vamos ver quais foram os principais movimentos. Então, no movimento de setembro, ou seja, não é de outubro nem de novembro, é de setembro ainda, ele teve um aporte no fundo Ankara Distress, aporte no fundo Lote M2 e venda total do HCST. Provavelmente ele teve uma venda com prejuízo. Esse aqui é o fundo da própria Hectare. Para mim, ele vendeu para quem? Para o próprio HCTR, que é a maior de todo esse fundo. Para mim, essa venda foi até boa, porque não me interessa os fundos da própria gestora. Eu não quero saber disso. E também venda parcial do CRI EDA Sub. Venda do CRI Recanto das Flores e venda parcial do CRI Solar das Águas. E aportes em equities, pré-pagamento do CRI São Pedro e, como consequente, recebimento de multa de 2% do saldo devedor da operação. E o TOR de 11 ele fala aqui, né, as porcentagens, não vou me ater a essa parte aqui que a gente vai ver com o gráfico que fica melhor, né? E aqui vamos prosseguir, né? Então é bom você ler essa parte aqui de introdução, que são os movimentos, o objetivo e o overview do fundo, tá? Com relação aos equities, Macaíra atingiu 38% de vendas do seu resort Lago 63. Então você está vendo que tá tendo venda e aquela parte que vocês vão ver não performada está diminuindo e a maioria está sendo performado, tá bom? A recuperação gradual, ele fala, e por fim, com base no entendimento da contabilização de correção monetária dos CRIs, foi realizado o ajuste retroativo na DRE, tá? Então vamos ver a DRE, que é uma das partes mais importantes de qualquer relatório gerencial, e é importante você entender como ver a RGRE. Então aqui já começa bem positivo, que ele coloca desde janeiro até outubro. Então você tem um overview de total de receitas, como ele tem
flutua muito. Você vê que o total de receitas, aqui está 1,8 milhão, depois vai para 1,3, depois 1,9, depois 2,9, depois 8,9, depois fica negativo, setembro 3,2 e 1,6. Então, bem flutuante, né? Aqui você teve um resultado de equity, são essas vendas de equity, só aqui, ó, você vê que isso impacta muito. Quando foi 8 mil, né, que são na verdade quase 9 milhões, que não é normal esse fundo receber isso, foi por causa da venda de equity de 6,4 milhões. Então, pode ser que daqui para o futuro também haja alguma venda de equity e um resultado no seu caixa distribuindo aqueles 20, 18 centavos que ele distribui quando tem uma venda muito expressiva. Temos a receita de CRI, essa aqui não muda tanto, então é em torno de 2 alguma coisa, tá? E temos juros, correções monetárias que também impacta muito pouco no caixa. Resultado de FIIs, já tem tempo que ele não tem resultado positivo, só aqui, ó, em agosto, que ele teve um resultado muito bom, então não conta com isso. A despesa tem sido média, despesa média aqui em linha, tá? E aqui o resultado, esse resultado está espremido, tá? Um resultado aqui de 1.266.000, sendo que ele distribuiu muito mais, 2,8. Ou seja, você teve uma distribuição de quase mais da metade, mais do dobro, quer dizer, do seu valor de resultado. Isso que tem estressado o mercado. Será que esses 8 centavos poderá ser recorrente? O povo tem se perguntado se sim. Então, eu trabalho com no máximo aqui no curto prazo ele pagando esses 8 centavos, tá? Então, esses 8 centavos para mim veio para ficar no curto prazo. É claro que se ele tiver venda de equity, pré-pagamentos e começar a melhorar bastante, aí sim ele pode pagar 12, 13 centavos aí, um pouco mais. Mas aqueles 20 centavos que ele pagou em um mês aí, ele é não recorrente, não conte com isso. Então vamos lá. Da parte de equity, essa parte aqui também é muito importante você saber como é que está dividido o fundo. Ele tem 48% do fundo, equity são 28%, CRI 22% e caixa 1,2%. A média ponderada dele é 12,56% ao ano. 12,56% fora a inflação. Então é uma média muito alta. Isso aí já daria para ele estar já está assim pagando seus 20 centavos por cota. No entanto, como ele tem aquelas taxas de administrações altas, elas comem boa parte. E também tem essa parte aqui não performada. Então, esse valor aqui de 12%, de 13%, 12,5%, né? 12,5,5 ao ano, ele é quase que daria os seus 20 centavos. Mas se você tirar a taxa de administração e essa parte aqui de 40% que está não performado, já cai aí para os seus 10 centavinhos por cota, no máximo. Então, por isso que eu falo que o mais conservador é você considerar que ele vai continuar pagando esses 8 centavos na melhor das hipóteses, no curto prazo, tá bom, pessoal? Então, é importante você entender que ele tem atrelado ao IPCA, o GPM é pouquinho, CDI e não aplicável. E aqui você tem o não performado 42,8 e o performado 57,2. Então a maioria é performado, mas ainda tem uma boa parte não performado que não está colocando dinheiro no bolso do cotista. Aqui é a maioria dos estados brasileiros, ele está aí com exposição bem assim. O Versalhes também tem essa localização bem estratégica aqui para eles na parte de Nordeste e um pouquinho Centro-Oeste e Norte. Falta ainda essa parte aqui do Norte e Nordeste, tá? E algumas partes aí também do Norte e do Centro-Oeste aqui, tá? Que ele não está exposto, mas todo o Sudeste e Sul ele está exposto. A maioria é uma cota subordinada, que são de maiores riscos. Temos aqui sênior e mezanino. Então você não tem nem cota única, tá? Então que você tem aí a subordinada que tem um risco maior, mas também paga um prêmio maior. O CRI, a maioria é corporativo, temos bastante multipropriedade e loteamento. Timeshare, ele está quase que zerando no seu portfólio. E aqui você tem a descrição de cada fundo, tá bom? De cada estoque, quanto que está de valor. E você vê que tem aí lote M2 que ele fez agora, ó,
que ele fez o último aqui, foi esse lote M2. Integralização foi 30/11/2020. O valor patrimonial desse lote é de 52 milhões e ainda não está recebendo nada. Então são investimentos que o fundo tem feito. Você tem que entender isso. Esse Serra Verde, ó, dividendo dele já é 1,89, tá? É um fundo aqui tipo de resort, né? Então é um desenvolvimento de multipropriedade. Você tem que entender. E tem esse aqui, ó, Xbox também que ele fez no último relatório. Ainda também não tá, é um centro de compras, tá? E ainda não está em São Paulo. Você não tem nada performado ainda. Então, aqui você também tem um overview de todos os empreendimentos. E aí você vê que aqui o tempo de duration dele já é menor do que alguns. Então, ele fica fazendo esse giro porque o tempo de duration dele é aqui de 3 anos somente. E a tua taxa de inflação é de inflação mais 12,56, que é uma taxa muito alta, tá? Então você vê que tem cotas subordinadas também, maioria, e ele vai falando aqui de cada uma dessas cotas, tá bom? Loteamentos, Recanto das Flores, que ele tem um rate até pouco, que é o BR e BB, IPCA mais 8, IPCA mais 13, que ele também vendeu um pouquinho, né? Solar das Águas também, então você tem que confiar na gestão e achar que, assim, você tem que entender que ele está fazendo bons movimentos, tá bom? Agora, o que tem acontecido é que o pessoal está acostumado aí com o seu... Vou voltar aqui no DRE para explicar só essa parte aqui, já estamos acabando. Então, ele pagou, olha só, pagou aqui, ó, 16 centavos em janeiro, fevereiro 12 centavos, pagou em março 6 centavos só, e pagou 10 centavos aqui em abril. Em maio, ele pagou 7 centavos, ou seja, esses 8 centavos ele já pagou várias vezes isso. E mesmo assim, depois voltou a subir com o dividendo maior. Então, ele pagou 12 centavos aqui, pagou 6 centavos só aqui em março, pagou 7 centavos aqui em maio. Em junho, ele pagou 8 centavos, pagou 7 centavinhos só aqui em julho. Então isso é normal para ele, pagar esse valor aqui, porque ele está com a maioria não performado. Isso aqui é médio e longo prazo. Só que em agosto ele pagou 9 centavos e ele pagou 20 centavos em setembro. Eu nem gostei que ele pagou esses 20 centavos. Por quê? Porque para mim que entendo, sou cotista já há bastante tempo, entendo a proposta do fundo, beleza, eu não vou me impressionar positivamente com esses 20 centavos. Agora aqueles que entrou, vamos dizer que o cara entrou aqui em setembro, depois de ter visto que o fundo recebeu 20 centavos. Então ele queria algo em torno de 18, 19 centavos no máximo, né? No mínimo, né? E até 20 centavos. Então, a expectativa dele era essa. Quando ele viu que teve já 2 meses seguidos 8 centavos, frustrou, porque aqui foi em outubro e também depois em novembro, que ainda não temos aqui, também foi 8 centavos, frustrou a expectativa do cotista e por isso que ele vendeu no prejuízo. Provavelmente isso que aconteceu. Então, não faça isso, você tem que entender. Para mim, segue firme essa tese. Estou propenso a até aumentar mais posição se ele cair abaixo dos R$ 9, somente nisso, que eu já estou overexposed nesse fundo, já estou com muita exposição, mais de 10%, 13% da minha carteira, isso eu não quero aumentar mais, mas se cair abaixo de 9%, aí não fica, já começa a ficar imperdível para mim essa compra. Então, sigo tranquilo. Acho que esse PVP aqui vai dar uma ajustada para cima, ou seja, não é surpresa se chegar a 0,8, 0,79 e que não é surpresa para mim se ele continuar pagando esses 8 centavos nos próximos meses. Eu carrego com esse dividend yield de 0,2 enquanto eu aguardo dividendos mais altos no futuro. Muito obrigado, bom investimento a todos e até a próxima.